Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica: verde. Terceiro domingo do tempo comum, 21 de janeiro de 2024. Primeira leitura. Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia, pregava ao povo dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum, e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então que, doravante, os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, e os que choram, como se não chorassem, e os que estão alegres, como se não estivessem alegres, e os que fazem compras, como se não possuíssem coisa alguma, e os que usam do mundo, como se dele não estivessem gozando. Pois a figura deste mundo passa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O reino do céu está perto. Convertei-vos, irmãos, é preciso. Crede todos no Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E, passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados, e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Não deixe de crer no Evangelho de Cristo. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E, passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Meus irmãos e minhas irmãs, minha saudação a todos que acompanham o nosso canal da Homilia Diária. Agradeço imensamente todos os comentários que, todos os dias, vocês postam, escrevem, as mensagens de orações. Deus abençoe a cada um. Estamos na leitura do texto de Marcos, neste ano litúrgico,
E depois da festa do batismo de Jesus, o Senhor começa, na Galileia, a sua missão. Vimos no Evangelho uma forma sintética de todo o Evangelho que chamamos de querigma fundamental. São 4 verbos que aparecem aqui, 2 afirmativas e 2 imperativas. O tempo se completou, a ocasião boa que diz o Evangelho. A palavra usada aqui, no grego, é kairos, ou seja, o momento propício para se fazer algo. O tempo se completou não tem a ver com o nosso cronos, o tempo cronológico, mas com o kairos de Deus, é o tempo de Deus, é um momento oportuno, é uma ocasião para não se perder a oportunidade de ser de Deus, de voltar-se para Ele, de buscá-lo e de colocá-lo no centro da nossa vida. É maravilhoso ler os livros de espiritualidade, de devoções, mas não podemos deixar de ler o Evangelho. Essa é a iniciativa que o Senhor toma ao iniciar a sua pregação. A pregação querigmática é: voltai para o Senhor porque o tempo se completou, ou seja, é agora o tempo favorável, é o momento oportuno. E ele completa: o reino está próximo, não é a proximidade de uma distância, mas é saber que Deus está aqui e agora, porque Jesus é o reino presente no meio de nós. O reino de Deus se chama Jesus Cristo, e Ele está com você neste momento, agora, da sua vida, neste momento que você está enfrentando. Como eu disse, agora vêm as 2 imperativas: convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos, mudai a vossa mentalidade, o vosso jeito de pensar e de agir. O Evangelho apresenta o chamado dos primeiros discípulos, é a expressão justamente desse voltar-se para Deus, deixe o que você está vivendo e volte-se para Deus. Jesus chama uma dupla de irmãos, não li o Evangelho todo, mas depois ele chama Tiago e João. Jesus chama os sócios, aqueles que trabalhavam juntos na companhia de pesca, porque Jesus quis a igreja, ele quis formar a sua igreja. Que erro pensar, Jesus sim, e igreja não, porque é fundamental neste Evangelho o elemento eclesiológico. Jesus quis formar uma comunidade de discípulos. Por fim, crede no Evangelho. O que estamos fazendo do Evangelho de Cristo é a pergunta. Uma conveniência aos nossos moldes. É maravilhoso ler os livros de espiritualidade, de devoções etc., mas não podemos deixar de ler o Evangelho e não deixar de crer na interpretação autêntica do magistério da Igreja, ou seja, aquela leitura global do texto sagrado, o Evangelho na sua totalidade. Neste domingo, a primeira leitura traz o chamado de Jonas, o profeta desobediente, mas que depois se dobra à vontade de Deus. Vamos desejar esse caminho novo, vamos desejar conhecer a estrada do Senhor e realizar em tudo a sua santa vontade. Sobre todos vós deis a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.